Esperar um pouquinho para aparecer na Globo. Horário nobre. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos internautas, né? Mais uma vez, nessa noite de estudo, de esclarecimento, de conhecimento espiritual. Primeiro eu vou passar uns avisos da casa, que são de praxe, a gente precisa falar mesmo, né? Os nossos trabalhos de todos os dias, nesse horário, só às quartas-feiras, que às 2 horas da tarde. E no sábado, às 3 horas, e no domingo, às 10, junto com a evangelização infantil. E na sexta-feira, às 7h30, um grupo de apoio diferente desse tipo de trabalho, certo? 19h30. 7h30, eu falei. Às 19h30, é um grupo de apoio que vem aqui para fazer uma palestra, dar um esclarecimento para as pessoas dependentes, né, de droga, né, ou os parentes que vêm, ou a própria pessoa que às vezes é meio difícil vir, né, mas vindo já o parente já ajuda bastante aquela pessoa necessitada. Então, quem quiser comparecer, às 19h30, toda sexta-feira. Também a casa está fazendo um convite da Noite da Pizza, com bingo, no dia 3 de dezembro, e vai ser lá no Acre Clube. Quem quiser os convites, procurar a Aline, né? Não, a Aline, e a renda vai reverter para um aparelho ortopédico para uma criança necessitada, sabe? Então, quem quiser os convites, falar com a Sandra, ou quem mais? O pessoal que estiver no dia, é só... E dá direito a 14 tipos de pizzas, salgado e doce, refrigerante e suco incluso, né? Então, quem quiser participar, é dia 3 de dezembro. Que horas? Mas o horário, não está escrito horário aqui. Não. Provavelmente à noite. Às 20? Porque aqui não tem. Então, dia 3, que é um sábado, às 8 horas da noite, às 20 horas. Tá bom? Para a Confraria Vitória Régia, que ajuda essa criança, né? E uma parte para a Casa do Caminho. As cestas básicas. E com relação às cestas básicas, quem quiser colaborar, está em falta o óleo e o leite em pó. Café no tanto. O que vier, lógico, mas o que mais é o leite, né, para as crianças, né, que é muito importante, o óleo também, né? E também quem quiser trazer outros produtos não tem problema, né, não perecíveis. Agora nós vamos tranquilizando, nos aquietando. Chegamos aqui depois de toda a tribulação do dia, da correria. Mas aqui nós chegamos para sentir essa paz, deixar essa calma toda nos envolver. Sentindo que o ambiente já está todo preparado, desde cedo, por uma pleiade dos bons espíritos, por todos aqueles que nos esperam todas as quintas-feiras e que vieram também aqui junto conosco para aprender. Vamos elevando os nossos pensamentos até o nosso mestre querido,
aquele que nos envolve, aquele que nos abençoa, aquele que nos carrega no seu colo em todos os momentos de nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Hoje quem vai fazer a palestra é o Miguel e o tema é Renovando Atitudes ou Grão de Mostarda. Obrigado, boa noite a todos, muita paz e muita luz. Nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Um grão de mostarda, gente, é uma semente tão minúscula assim, ó, que a gente pode dizer que é desse tamanho assim. Na mão era um pontinho no meio da mão, de tão pequena. Alguns milímetros. Mas ela dá uma árvore de 10 a 20 metros quando germina e cresce. Então o grão de mostarda foi usado como um exemplo do crescimento, né? De como nós podemos crescer. E sempre Jesus usou como analogia, né? Porque era conhecido, né? Então o que os grandes mestres da humanidade fazem? Principalmente o nosso divino mestre. Ele pegava algum conhecimento dentro do conhecimento das pessoas e usava como exemplo para ensinar e dar um ensinamento universal, né? O tema do capítulo 19 do livro Renovando Atitudes, ele tem a ver com a passagem do Novo Testamento, Mateus capítulo 17, versículo 20. E faz referência ainda, porque consta exatamente essa passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 1. Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem que ele referendo, ele quis comparar um grão de mostarda, quer dizer, pequenina na semente, né? Nós tivéssemos essa fé, nós moveríamos montanhas. Nosso irmão Hamed, espírito, faz uma interpretação dessa passagem, né? E nos orienta que a fé é um sentimento instintivo, de fato é. Ela nasce com o espírito, natural. Crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e em qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontram inicialmente em estado embrionário e, ao longo das encarnações sucessivas, estruturam-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Então sofre um crescimento a fé. É isso que ele está querendo dizer. A fé é como uma semente de grão de mostarda. Ela vai aumentando. Ela é para ser cultivada. Tudo que acontece em nossa vida é para nossa edificação e evolução. Depende do nosso ponto de vista. Porém, obstáculos todos nós temos. Aqui eu não conheço e não podemos dizer na face do nosso planeta quem não os tenha. Todos nós temos obstáculos.
mas uns tiram de letra, vencem, não encontram dificuldades nem tempo de reclamar para vencer esses obstáculos, por causa da fé. Outros vivem reclamando e dizendo: a palavra é impossível. Isso decreta a maneira como nós interpretamos qualquer obstáculo. Se eu digo que o impossível que nunca foi tentado, e várias vezes nós repetimos aqui nas nossas palestras, o impossível que nunca foi tentado. Porque no dia que alguém começar a tentar, ele vai conseguir. Vejam bem, hoje pode ser que ainda não atingimos a fé de com o poder da mente mover uma montanha, mas com uma reta escavadeira e um equipamento apropriado, nós movemos uma montanha de lugar. Não é? Então hoje nós temos muita coisa que acontece que é do dia a dia normal. Nós nos comunicamos com o mundo todo através da internet, coisas que antes nós diríamos é impossível. Há 100 anos atrás era impossível se comunicar dessa forma. Em tempo real, a imagem de vídeo está lá na internet à disposição e alguma pessoa em algum lugar está nos assistindo aqui, do planeta. E poderá qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, tendo acesso, assistir essa palestra aqui. Isso seria impossível há uns tempos atrás, mas hoje não é. Era impossível o homem chegar à Lua. O homem conseguiu chegar à Lua. Então nós começamos a perceber que o impossível é o que nunca foi tentado. Nós precisamos parar de usar essa palavra não posso, não consigo, porque todas as vezes que nós dizemos isso, nós estamos colocando obstáculos e barreiras para conquistarmos realmente aquilo que devemos conquistar como espíritos e evoluir e avançar. Olha só que interessante. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo no ser humano, ligado às faixas da fé, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Então parte do embrião, né, da semente, e começa a crescer a fé. Né? Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado as fases básicas da fonética, isso é, resmungar, balbuciar, soletrar e silabar. Desse modo, o ser imaturo, apesar de criado com esse sentimento instintivo da fé, também atravessa um vasto período de desenvolvimento, que não se dá por mudanças abruptas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio espírito. Então nós acrescentamos aqui alguma coisa interessante. Vontade e determinação. Eu não posso, eu posso, eu quero e eu vou conseguir. Isso, você pode ter certeza, é a maneira correta de nós vencermos os nossos obstáculos e dificuldades. Consequentemente, a fé plena não é só conquista repentina, é o que ele diz, que aparece quando queremos. É também um trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. De fato, né? Nós começamos a rebuscar a nossa fé interior quando nós temos algum problema. Estamos numa situação difícil, num momento de tristeza. Aí é que nós vamos procurar, ou quando surge uma doença física, nós vamos procurar orar, nós vamos procurar aquele contato, aquela sintonia com Deus. É interessante, meus irmãos, que ele está dizendo aqui que a fé não é uma muleta vantajosa. Não adianta só ter fé. É preciso ter fé e realizar por essa fé. Tanto que é interessante que nós vamos observar no Evangelho que quando Jesus falou essa parábola do grão de mostarda, ele logo em seguida veio com a parábola do fermento. As duas estão interligadas.
Percebam. Só que nessa parábola ele compara o reino de Deus. O reino de Deus é um reino, é uma sintonia vibratória, é uma transformação interior, onde nós mesmos conquistamos em nosso mundo íntimo a paz, a felicidade e a evolução espiritual, através do desenvolvimento dessa semente que é a fé e o amor. O amor é uma semente embrionária também em nós. Muito bem. Ele disse essa parábola do grão de mostarda, depois ele virou e disse: a que é semelhante o reino de Deus? E a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Então, vocês imaginam, uma semente em alguns milímetros, assim, virar uma árvore de 10 a 20 metros. Diferença, né? Com uma copa bem cheia. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Bom, vocês sabem o que o fermento faz, né? Não preciso explicar para as senhoras, né? Ele faz crescer a massa, né? Então, olha que interessante, porque ele falou uma coisa que tem que crescer de dentro e outra coisa que vem de fora e ajuda no crescimento. Então, tem uma coisa aí que ele está querendo ensinar. Porque ele falava por parábolas e ele explicava para os discípulos, para os apóstolos, depois no círculo interno. O que ele quer explicar aqui é que, lógico, dentro de nós, todas as boas virtudes estão aqui. O amor é da sua essência. O amor vai gerando todas as virtudes que a nossa alma necessita para evoluir. Vai crescendo, de dentro para fora. E o que quer dizer de fora para dentro? Que ele está falando do fermento. As duas coisas se interligam. Uma coisa tem que crescer de dentro para fora e outra vem de fora e ajuda o crescimento da massa. Pois é, meus irmãos, fé sem caridade, a caridade, as obras, são um fermento. Porque quanto mais você pratica o bem, olha que interessante, um sentimento bom de gratidão você recebe das pessoas à sua volta. Aqueles que você beneficia são pessoas que também te dão amor, gratidão. E esse é o fermento. Quanto mais caridade eu faço, tem pessoas que são mal agradecidas, tem pessoas que não entendem, isso não é importante. Nós não fazemos isso para o agradecimento. Mas você cria no campo à sua volta uma aura de amor. A tua massa começa a crescer quanto mais o fermento das tuas atitudes, que são os efeitos do bem que você praticou, vão acontecendo. Todo bem que você pratica, a causa está no amor no seu coração. O amor se expressa em caridade. Ora, ao emitir a caridade, ao realizar a caridade em pensamento, sentimento, palavras e atitudes, veja bem que interessante. Está dentro de nós a coisa. Você irradia, você cria um campo que é a tua massa. Né? E realmente, algumas pessoas vão lembrar, vai vir alguém jogar essa massa. Quem é que joga essa massa? Quem é a mulher que joga a massa? Em você. Quem será que te traz essa força? Bom, meus irmãos, Chico Xavier, certa vez, perguntou para o Emmanuel como é que era no plano espiritual. Ele falou, é simples. Os bons espíritos não querem saber sua religião, sua filosofia, se você acredita, se você não acredita. Eles querem saber, você está praticando bem? Eles acompanham você. Você quer proteção espiritual? Puxa, mas só vem coisa ruim do meu lado. Só estou sentindo dor de cabeça e espírito. O cara é médium, recebe assim. Nossa, mas dói aqui, dói ali. Pratica o bem, faça a caridade. Ah, mas eu faço tanto bem. Reveja o bem que você está fazendo, se é realmente caridade.
Que só é caridade se há essencialmente o amor. Procure melhorar-se. Melhorou, você tem proteção espiritual. E esses irmãos vão jogando o levedo. Qual é o levedo que eles vão jogando em nós? Inspiração. Eles vão jogando a inspiração em você para você fazer mais bem e crescer a sua massa interior, quer dizer, o amor dentro de você, a fé dentro de você, as suas realizações. Então, ele diz assim, olha só, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que quando germina dá uma árvore gigantesca em relação à semente. Né? Outra feita nesta parábola, na outra ele diz, a fé, se você tivesse fé, comparando ao tamanho minúsculo da semente, né, você moveria montanhas, né? E você pode interpretar de várias maneiras, você pode mover as montanhas dos obstáculos, as montanhas dos seus problemas, e até as montanhas fisicamente, por que não? Né? A maneira que você interpretar melhor, mas quando ele compara o grão de mostarda, na parábola do grão de mostarda, ele está dizendo que é alguma coisa que tem que crescer de dentro de você, que é o amor. E em seguida, ele apresenta o fermento. O Nelson entendeu bem, né? Esse fermento são os bons espíritos que passam a te acompanhar. É eles que vão jogando o fermento em você. O fermento deles é o estímulo ao bem. Faz o bem, e eles vão te acompanhando. A sensação de bem-estar, quando nós fazemos uma coisa boa, não é. Dá uma alegria, uma coisa tão. Não é excesso, não. Não é isso. A gente sente um bem, a gente sente fiz uma coisa boa. Você não precisa ficar falando para ninguém, mas lá no seu coração fica alegre, você sente uma felicidade, né? Você acabou de fazer o bem, um bom espírito veio lá e jogou um levedo lá dentro, que é a inspiração para você praticar. E aí você começa a sua massa de amor, a luz do amor, a semente do amor a germinar dentro de você, porque ele vai jogando o levedo, o estímulo para você. Então, vocês estão percebendo que o crescimento, ele vem de dentro para fora, ele deve ser de dentro para fora. Mas nós recebemos ajuda espiritual, nós somos um elo em cadeia. Quando nós olhamos alguém na rua que nos pede alguma coisa, nós já começamos a desconfiar. É assalto, é malandragem, tudo que passa pela nossa cabeça, passa um turbilhão de pensamentos terríveis, né? E geralmente esses pensamentos são pessimistas, né? Por quê? Porque eles refletem a nossa natureza interior. Então, nós precisamos mudar essa forma de olhar. Ainda que eu diga não e que eu perceba, porque ser bom não é ser ingênuo, né? Eu perceba que ali há alguma coisa que não, uma história não muito certa, e eu sinta que eu tenho que dizer não, eu posso dizer não e doar bastante amor para aquela criatura. Não há necessidade de eu, ou de nós, qualquer um de nós, simplesmente dar alguma coisa material para que isso seja benefício. A caridade é um bom pensamento, um bom sentimento, uma boa palavra, uma atenção. Quantas e quantas pessoas têm carência? Elas querem falar, mas elas não encontram quem se dispõe a ouvir. E muitas vezes nós perdemos tempo com bobagens, quando nós poderíamos estar ali utilizando essa oportunidade de praticar o bem ouvindo. Ainda que nós pensemos que estamos sós, em qualquer momento nós estamos acompanhados de testemunhas. Essas testemunhas, elas dão conta de como nós estamos. Quais são essas testemunhas? São boas, né, seu Américo? Aqueles bons espíritos, quando nós irradiamos bons pensamentos, e são irmãos
não tão bons, porque nós temos sintonia com eles. O que nós precisamos para realizar essa fé, para crescer em amor, conquistar o reino de Deus dentro de nós, né? Olha só que interessante. Primeiro ele diz que não é muleta, né? A fé não é muleta, tá? Olha só, nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem a nossa existência. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza é uma arte, é a arte divina, garante nossa própria evolução, mesmo quando tudo pareça ruir à nossa volta. Né? Ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza, mesmo assim, estaremos sempre ganhando. Quando nós pensamos muitas vezes que as coisas acontecem em nossa vida para o nosso mal, e elas não são para o nosso mal. Né? Uma decepção amorosa é um bem. Entenda isso. Uma decepção financeira, um problema, um golpe financeiro. Por que você caiu num golpe de algum malandro estelionatário que aplicou em você? Primeiro, todo malandro estelionatário, ele atiça a nossa ganância. Nós pensamos que vamos levar alguma vantagem e nos deixamos convencer que vamos levar alguma vantagem. E aí nós caímos naquele, entre aspas, conto do vigário. Por quê? Por que isso? Porque nós precisamos aprender a raciocinar, a usar a nossa lógica, a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Quando eu compro do outro a solução do meu problema, eu não estou resolvendo o meu problema. Quando eu pego e mando buscar o dinheiro, manda buscar a saúde, o dinheiro compra a saúde, o dinheiro não traz a felicidade, manda buscar. Todos esses ditados que a gente ouve, são todos ditados que, infelizmente, não traduzem a nossa realidade íntima. Interessante, todos nós queremos ser felizes. E aí nós queremos ser felizes complicando a nossa vida, criando problemas à nossa volta e vivendo imersos nesses problemas. Criamos os inimigos e geralmente, de tanto nós mentalizarmos, eles surgem à nossa volta. As pessoas que não são simpáticas a nós, não significa que não são que são nossos inimigos. E aliás, não existe inimigo, gente. E são pessoas que pensam diferente de nós. Maravilha! Né? Existe um ditado que diz que a unanimidade é burra e a diversidade é rica. Gente, é isso mesmo. Se todos nós pensássemos iguais aqui, não haveria necessidade de nós nos relacionarmos uns com os outros, nós estudarmos, aprendermos. Nós já saberíamos, cada um estaria no mesmo nível de conhecimento. Mas não, é preciso essa troca. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus quer para nós. Que nós, na nossa relação uns com os outros, nos amemos como irmãos. Nos auxiliemos como irmãos. Aprendamos daí a fraternidade, a igualdade e a solidariedade. Igualdade não significa que nós somos iguais, é olhar o outro desta forma, como um irmão. Igualdade não significa que você cada um de nós está numa condição evolutiva, e isso é fato. Uns estão em espírito muito acima de nós percebemos isso, é tão natural. Né? Outros
não estão e precisam de ajuda. Esses são nossos benfeitores. Porque esses que precisam de ajuda são a nossa oportunidade de praticar o bem. São a oportunidade de fazer crescer a nossa fé. A oportunidade de fazer crescer a semente do amor dentro de nós. Todo trabalho voltado ao bem é evolução para a nossa alma. Então, quando nós olhamos aqui, o nosso irmão Hamed fala isso, a maneira como nós interpretamos a vida ainda é uma visão incorreta, imperfeita. Né? Tudo na natureza obedece a ritmos, ele explica aqui, né? São processos da vida em ação. Tudo tem um ciclo, né? A cada nova etapa de crescimento, talvez nos sintamos temerosos e inseguros. A exemplo de certos animais, que perdem momentaneamente seus revestimentos protetores. Depois, no entanto, nos sentiremos melhor adaptados. Ao nos cobrirmos com elementos e estruturas mais eficientes e que nos permitam prosseguir mais ajustados em nosso novo estágio evolutivo, nós crescemos. Hoje, talvez, muitos de nós, se desencarnasse, chegasse no plano espiritual, não conseguiria, talvez, ter até se sentir bem. Nós ficaremos presos ao mundo físico. Né? Nós temos que ir aos poucos aprendendo a evoluir para que nós possamos, né, ascender a um mundo mais sutil, mais evoluído. E isso se consegue com o esforço próprio de cada um. Eu não posso chegar para ninguém, e ninguém pode chegar para mim e falar: toque, ó, sua evolução, sua luz. Cada um vai ter que ter o trabalho de conquistar o seu próprio mérito. E não adianta, eu posso ser até o levedo que vai auxiliar meu filho, criar condições para o meu filho ter uma direção no bem. Mas se aquela sementinha dele não germinar, e é ele que tem que fazer germinar, o levedo ficou lá, mas a massa não cresceu. Tudo na nossa vida tem um porquê. Você pode até dar direção para o seu filho no bem, mas vai chegar um momento que a decisão é dele. Aí a semente dele é que vai fazer, vai germinar ou não, vai ficar para a próxima vida, para um outro momento, porque ele não está no momento certo ainda. Num outro momento da existência dele, a semente vai germinar. Mas assim, gente, a fé é um sentimento inato em cada um de nós. A fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, ela tirou a gente daquela crença simplesmente porque crê. Nós temos que raciocinar, nós temos que usar esse nosso cérebro, a nossa inteligência, a nossa capacidade de ter lógica naquilo que nós pensamos, de usar a lógica, de usar o bom senso. Né? Isso trouxe o Espiritismo. Isso é um crescimento dessa semente do grão de mostarda. Isso é uma evolução até que vem sendo trazida para a humanidade. Ou em algumas religiões tem assim: ou você aceita ou você está fora, ou você acredita ou não acredita. Aqui no Espiritismo não existe isso. Ninguém vai te obrigar a acreditar. O que se pede é que você raciocine, tire suas conclusões. Aqui é diferente. Você tem a liberdade, a sua própria consciência vai crescer a partir do momento em que você tem a liberdade de pensar e raciocinar e chegar àquela conclusão. Isso já é uma evolução na humanidade interessante. Né? Nós saímos daquele campo simplesmente místico para entrarmos realmente no campo do raciocínio. Por último, eu queria dizer para vocês que fé é como uma lâmpada e a caridade é como uma usina. Essa lâmpada aqui não funcionaria, não iluminaria, se não tivesse energia elétrica fornecida pela usina.
É interessante que os espíritos, já desde o tempo dos apóstolos, né, Tiago, né, João e outros espíritos, eles diziam, grandes espíritos da humanidade, né, falavam que as obras, as realizações do homem pela fé são muito importantes. Uma ajuda a outra, uma fortalece a outra. Quanto mais bem você realiza, a tua fé se fortalece. Esse é o fermento que vem de fora, né? Essa é a energia que vem de fora, a luz que vem de fora. A tua fé cresce e as tuas realizações aumentam. Quando nós não colocamos limite à nossa frente, nós não sabemos onde podemos chegar, mas nós vamos chegar bem longe. Quando nós criamos limites, nós paramos no meio do caminho. É preciso que nós caminhemos e, pela fé, nós realizemos mais. E não é só na casa espírita, é em qualquer lugar. A casa espírita é uma escola onde a alma vem debater, raciocinar, discutir e aprender um pouco para ela realizar lá fora. É lá fora que é a nossa luta, né? No nosso lar é outra escola abençoada. Aqui no Centro Espírita é outra escola abençoada. As religiões são escolas abençoadas. Aquelas que encaminham o homem para o bem, todas elas estão cumprindo a sua missão no mundo. Mas é lá fora que nós temos que realizar. É lá no meu dia a dia que eu tenho que olhar aquele colega de trabalho que faz cara feia para mim, né? E nós temos que olhar e não retribuir a cara feia. Até podemos fazer um sorriso, né? Com um sorriso, nós retribuímos com um sorriso, com alegria, e dizendo que não estamos nem aí, porque não importa para você. O que importa é que se você está dentro do seu trabalho, é você realizar o seu trabalho. Não importa as pessoas, se você não está lá para agradar as pessoas, para se tornar uma pessoa querida, você está lá para trabalhar, sem cumprir sua missão dentro do trabalho. Não precisa ser aceito pelas pessoas, né? Há oradores que vêm aqui, como eu, por exemplo, que muitas pessoas até falam, eu até entendo mais ou menos, consigo entender ele, né? Gosto desse orador. Uns falam, eu não gosto, eu não consigo entender o que esse orador fala. Há gosto para todo mundo, há gosto para todos. Nós não vivemos aqui para agradar, nós tentamos ser, muitas vezes, o interpretar, né, passar aquele conhecimento que os espíritos nos dão da melhor forma possível. Mas vocês têm que entender que todos nós somos seres humanos e temos nossos limites evolutivos, né? Mas mesmo assim, cada um de nós dá o melhor que pode. E não se preocupe que está tudo certo na sua vida, como ele diz aqui. Não há problema nenhum. A realização é pelo trabalho. Se você trabalhar no bem, tudo se resolve. O amor é a cura e a caridade é o meio pelo qual o amor se manifesta na nossa vida. E há infinitas formas de se amar. Há infinitas formas de se praticar a caridade. Não há limite. Tudo desenvolvendo a semente do amor e da fé em seu coração. Muita paz e muita luz. E nós estamos encerrando aqui. Quem quiser o texto do nosso irmão Hamed. Alguma pergunta? Alguma colocação? Se você pergunta, pode falar também. Ô Miguel, acho que nem tudo a gente consegue, né? Porque nós estamos submetidos à lei de provas e expiações, ação e reação, né? Agora, tudo isso que você falou também precisa ver que talvez não seja nesta existência, mas numa futura. Com certeza. Né? Você mas uma hora o senhor consegue. Praticando bem, tal. Pode ser que nessa você não consiga, porque você já está
preso àquilo que provas e expiações. Certo. Mas uma outra pode ser. Também. Então o senhor mesmo falou, o senhor mesmo deu a resposta. Que o senhor não consegue, talvez, nessa existência, mas comece agora a tentar. Não vai esperar a próxima vida. Não vai ficar prorrogando. Esse negócio de moratória é tudo em começo. Começa agora, porque, primeiro, ninguém morre. Você vai deixar o corpo, vai continuar em espírito. Vai trabalhar, porque lá no plano espiritual, só aqueles que estão em péssimas condições é que não trabalham, estão perdidos entre si. Né? Só que nós não vamos cansar tanto, né, São Amélia? No plano espiritual só tem infância e juventude, né? Não tem maturidade, só não tem. Nós não chegamos na idade, né? Que cansa o corpo, né? O corpo não vai cansar. Não. Exatamente. É gozado que os espíritos alertam que no plano espiritual a mente, como a matéria é mais sutil, ela está mais sujeita ao espírito, né? Porque aqui eu penso numa coisa, numa mesa, ela começa aqui, aí eu faço do jeito desenho do jeito que eu quero, ou eu falo para um especialista marceneiro que faz a mesa. No plano espiritual, você pensou, você já criou a mesa na matéria sutil. Olha que interessante. Mentalizou, está lá. Mentalizou sua casa, você vai para lá. Olha que interessante. Então, vocês estão percebendo como as coisas são diferenciadas no mundo denso. Agora, dizem que os corpos físicos, né, que seriam considerados físicos, nos mundos superiores à Terra, porque há mundos superiores à Terra, né, não é o plano de regeneração, ainda somos em carne, ainda no plano de regeneração. Mas em mundos superiores, os corpos são muito sutis, não estão sujeitos ao desgaste, né, que tem os corpos no plano de provas e expiações. As doenças são superadas, né? As doenças são superadas já, porque nós já fomos, né? E os mundos evoluem, né? Então, quer dizer, aquele mundo que hoje é um mundo feliz, ele foi um mundo primitivo, foi um mundo de provas e expiações, foi se tornando um plano de regeneração, foi subindo até se tornar um mundo feliz, né? E assim, permitindo aos espíritos, né, que merecem viver nesses mundos, não é verdade? Então eles não têm mais aquelas necessidades que nós temos de aprendizado. Mas o que nós tiramos dessa lição é que nós podemos fazer crescer em nosso coração o amor e a fé. E que nós recebemos a ajuda também dos bons espíritos que vêm jogar um fermentozinho, uma inspiração aqui, outra ali. E eles nos protegem. Se você está achando que está com algum problema, achando que está com más companhias, somente no campo espiritual, quem é médio sabe do que eu estou falando, mergulha no serviço, trabalham no bem, que aí a coisa melhora. É o segredo da coisa, né? É o pulo do gato. E foi dado ao Chico pelo Emmanuel, né? Mata. É. É. Depois dos passos, está aqui ainda, né? Agora nós vamos, já que recebemos tanto, né, conhecimentos, chegou o nosso momento também muito importante das nossas doações. Fazermos aquela caridade que tanto foi falado aqui.
essa caridade que vai ser distribuída em forma de amor, de um pensamento bom, um pensamento com bastante energia, um pensamento que caia em forma de bálsamo, de cura, vibrando por todos os doentes que estão no leito de dor, que eles recebam esse nosso amor em forma de remédio, em forma de palavra, que eles sejam todos assistidos pelos irmãos maiores, vibrando pelos orfanatos, pelos asilos, por todos esses lugares onde infelizmente ainda existe um pouco de tristeza, existe às vezes um pouco de desalento dos parentes, né, para com essas pessoas. Que elas sejam atendidas em todas as suas necessidades. Vamos vibrando por todos os cantos do nosso mundo, nos lugares mais humildes, que a palavra de Jesus chegue até eles, que nossos pensamentos entrem em cada um dos corações, fortalecendo cada um deles, trazendo a paz e a fé para cada um. Vamos vibrando por alguma pessoa em particular, um nosso amigo ou um parente, que esteja necessitando dessa nossa vibração, por qualquer motivo que for. Que ela seja atendida, que ela mereça o que tanto deseja. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que estão nessa vida, vieram conosco em forma de pais, mães, irmãos, para formar um elo familiar. Que todos também sejam envolvidos pela nossa doação de amor. E vamos vibrando em particular por cada um de nós. Cada um de nós, nas nossas necessidades, nos nossos anseios, que possamos cada vez mais conquistar essa fé que foi tão falada aqui, e confiante sempre no Pai. Que nós possamos ficar muito mais fortalecidos do que aqui chegamos, que nós possamos levar para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, tudo de bom que aqui viemos receber. Essa fé, o discernimento, a aceitação, o equilíbrio e a saúde para o nosso corpo físico e principalmente para o nosso espírito. Que assim seja, em nome de Jesus. E agora nós vamos continuar nessa calma, nessa tranquilidade, para nós passarmos para a sala de passes. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.